Então, meus caros, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te contar acerca do método que eu estou usando há mais de 20 anos para fazer as minhas perícias grafotécnicas. Para quem não me conhece, eu sou Roberto Mezzaniella, sou bacharel em criminalística e criminologia e trabalho como perito judicial e assistente técnico há mais de 20 anos. Antes de falar desse método, eu preciso te contar do que se trata uma perícia grafotécnica. O que as pessoas deveriam saber quando escutam falar de perícia grafotécnica. A primeira coisa é que a perícia grafotécnica, ela visa justamente determinar a autenticidade das escritas e das assinaturas que foram lançadas em um documento. Isso é tarefa fácil? Realmente não é. Ela precisa de um conhecimento aprofundado, de uma metodologia específica, que já existe, obviamente, e que é universalmente conhecida. Porém, depois de tantos anos, eu simplifiquei um pouco esse método, fiz com que não fiz, na realidade eu sistematizei de uma forma diferente e ela ficou muito prática. Então a função da perícia grafotécnica, como eu falei anteriormente, é essa, a de determinar a autenticidade dos documentos e, em alguns casos, identificar a autoria daquele escrito. Isso, obviamente, vai depender da quantidade de pessoas que a gente tenha nesse universo de suspeitos como para poder elaborar a nossa perícia. E quem é que faz essa perícia grafotécnica? O perito grafotécnico. E aí, com certeza, vem essa pergunta, né? Quem é o perito? Quem pode ser perito grafotécnico? Aqui no Brasil, especificamente, para ser perito grafotécnico, você precisa, obviamente, de cursos nessa área. Você precisa de uma quantidade de horas, não porque seja requerido isso no Tribunal de Justiça, necessita porque realmente a perícia grafotécnica ela é complexa, ela é de um conhecimento científico muito amplo, então você precisa conhecer toda essa fundamentação, todos os princípios, todas as leis da grafia e, por sobretudo, os elementos constitutivos do grafismo. Uma vez que você está munido dessa informação, você já pode exercer esse trabalho e se cadastrar no TJ. Inclusive, aqui no meu canal, eu tenho um vídeo explicando sobre como ser perito judicial e eu vou deixar aqui no card esse vídeo para que você, depois de assistir esse vídeo, também assista e tenha mais informação sobre a atividade do perito judicial. Uma coisa também que eu quero pedir a você que chegou até esse momento desse vídeo é que, se você ainda não faz parte do meu canal, não se inscreveu, faça a sua inscrição. Aqui também tem o link de inscrição, tem um botão na realidade de inscrição e dessa forma você vai ter muita mais informação, você vai ser notificado cada vez que eu subo um vídeo e você vai poder interagir também comigo, por isso é muito importante. Então, falando do perito grafotécnico, eu falei que é aquele profissional que tem o conhecimento, que é detentor de um conhecimento especializado. E a diferença da Argentina e de outros países, aqui no Brasil você não tem uma faculdade de criminalística. Portanto, se você está pretendendo entrar nessa área, você tem que procurar cursos que te formem, que façam conhecer os fundamentos científicos da perícia grafotécnica. Não existe um curso específico de perito grafotécnico, ok? Você tem que procurar cursos de grafotecnia. Isso tem bastante no mercado, porém você deveria procurar aqueles que são ministrados principalmente por instituições e por profissionais sérios nessa matéria e que têm muita experiência, tá?
a importância, também eu queria falar um pouco da importância da perícia. Por quê? Não só da importância da perícia, sino também da importância do perito. Fundamentalmente porque hoje em dia, isso não é uma informação que seja nova e que eu esteja trazendo aqui como novidade para vocês. Vocês podem ver no site do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, a quantidade de processos que existem no Brasil. E como é que a gente vai pensar em função dessa quantidade de processos? Fundamentalmente porque essa quantidade de processos que existem, elas vão demandar e demandam, na realidade, perícias. E para essas perícias, obviamente, é necessário um perito numa determinada área, tá? Então, a importância que o perito tem é justamente essa, a de poder dar uma resposta de maneira científica aos operadores do direito que precisam dela. Por isso, eu sempre que falo da importância da perícia, eu falo da responsabilidade que o perito tem que ter. Porque quando a gente assina um laudo, a gente tem que saber que somos responsáveis por aquilo que escrevemos, por aquilo que assinamos. E isso pode ter consequências na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal. Por isso, é importante que vocês saibam justamente da responsabilidade que a gente tem como perito, como auxiliar da justiça. E aí existe, digamos, uma relação direta entre a responsabilidade do perito e a importância que este documento tem dentro de um processo, tá? E já entrando na questão do método que eu sistematizei, eu também queria falar para vocês, aproveitando esse vídeo, que eu, depois de quase 20 anos de profissão, eu li muitos livros referentes à perícia grafotécnica. Muitos deles são excelentes materiais bibliográficos, porém, nenhum deles fala de uma forma muito clara de como usar o método grafocinético. Por isso é que eu, depois de revisar toda essa literatura específica, foi que eu pensei em sistematizar e em fazer muito mais simples aquilo que é complexo, tá? Quando a gente fala de complexidade de uma perícia grafotécnica, é porque justamente o que parece uma coisa fácil para os leigos, na realidade ele não é. Esse confronto que existe entre uma assinatura questionada e as assinaturas padrões é algo que não é fácil de se fazer. O perito tem que treinar seu olho e tem que aplicar todo o conhecimento que ele adquiriu durante toda a sua formação, ok? Então, antes de continuar, se você acabou de entrar, eu quero te pedir que você deixe seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante para a gente. Que se você tiver algum comentário também que fazer, faça nos comentários, deixe ali a sua pergunta, que eu vou, sem lugar a dúvidas, a responder, porque me interessa muito saber a sua opinião e me interessa, sobretudo, responder essa dúvida que você deixa para mim, tá? Então, continuando um pouco com esse método que eu falei, né? E se você não sabe ainda, o método de confronto entre uma assinatura questionada e essas assinaturas padrões nem sempre é fácil de ser realizada. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, na literatura técnica específica, ninguém menciona especificamente como fazer isso. Por isso, eu fiz um passo a passo desse procedimento de uma maneira muito fácil, né? Desde a agrupação de aqueles elementos objetivos e subjetivos, como usar cada um deles,
como fazer para que, quando você esteja fazendo um laudo grafotécnico, não se esqueça de avaliar cada um deles. Não se esqueça de descrever especificamente cada um deles na sua perícia e, por sobretudo, não se esqueça de demonstrar e ilustrar graficamente essa sua perícia, porque isso também é um trabalho que é parte do trabalho que o perito deve fazer durante a elaboração do seu laudo. E esse método, que não foi, na realidade, o método que eu criei. O método grafocinético já existe, ele é universalmente conhecido. Mas, como eu disse anteriormente, depois de uma revisão minuciosa da bibliografia, eu não encontrei algum autor que te diga especificamente como você deve aplicar esse método. Por isso, eu decidi fazer isso, decidi sistematizar e decidi incluir isso no meu curso de grafotecnia, curso que a gente acabou de lançar. É um curso que inicialmente é teórico, porque a gente precisa conhecer as bases da grafotecnia. Dessa forma você vai conseguir explicar e entender os princípios científicos que sustentam a grafotecnia e, obviamente, depois que já você está munido dessa informação, você poderá aplicar esse método. Tudo isso reunido num curso que, como eu disse, é teórico e também é muito prático. A gente trabalha com casos reais, a gente interage na nossa plataforma educativa, a gente interage inclusive nos fóruns que a gente tem disponibilizado para os alunos desse curso. E por sobretudo, e também uma coisa muito importante, é o networking que a gente faz conhecendo outro tipo de peritos, outros peritos de outros estados, por exemplo, de outras cidades. Esse relacionamento, esse vínculo com outros profissionais é muito importante e pode te ajudar, sem lugar a dúvidas, no futuro, quando você precise de fazer uma perícia em outro estado. Então, se você quer saber mais acerca desse curso, por favor, deixe a sua dúvida nos comentários que eu vou responder. Eu vou te passar esse link para que você conheça todo o conteúdo programático desse curso, para que você, inclusive, veja ali também todas as possibilidades que você tem. E realmente, eu espero de coração que você se inscreva nesse curso, se inscreva no meu canal, acompanhe meus vídeos e, inclusive, sugira algum conteúdo que você esteja precisando conhecer, que eu, com o maior prazer, vou fazer para todos vocês. Então, se vê no próximo vídeo.